Vamos falar dos francos agora. Quem são os francos? Quando a gente fala de Idade Média, principalmente quando a gente fala de feudalismo, essa estrutura feudal, esse sistema feudal, ele surge através dos francos. Por isso que muitas das vezes acabam sendo abordados. Os francos, eles fazem parte de uma etnia maior, que são os germânicos, e ao final do Império Romano, eles vão conquistar muitas regiões do Ocidente e por isso que acabam sendo muito citados. Nós temos duas famílias que vão ser mais citadas, que são os merovingios e os carolíngios. A Tati tem que decorar. Eu não vejo prova pedindo profundamente essa lógica e de nomes dessas famílias. Mas eu vejo aparecendo este cara aqui, ó, que é o Carlos Magno, que a gente vai falar dele. E o Carlos Magno pertence aos carolíngios, tá? Então, caso isso apareça, saiba que o Carlos Magno acaba sendo uma representação muito forte e eu vou explicar o porquê. Dentro dos merovingios, algumas relações vão surgir. A relação de comitatus, que é a relação de fidelidade militar. Então, toda essa lógica, não só de senhor feudal e servo, mas de sucerano e vassalo, vai ter em torno aí de uma estrutura militar também. Então, por isso, essa fidelidade militar vai ser importante. E aí nós temos a sucerania e a vassalagem. Dentro da sucerania e vassalagem, é importante a gente entender semelhanças e diferenças com a relação senhor feudal e nobre. Bom, quando eu falo de sucerania e vassalagem, a primeira coisa que eu tenho que fazer vocês entenderem é que essa é uma relação de nobreza. Quando eu falo de senhor feudal e servo, não é uma relação de nobreza. O senhor feudal é um nobre, mas o servo é um camponês. Aqui, eu preciso que você entenda que quando eu falo de sucerano, quando eu falo de vassalo, eu tô falando de dois nobres, ok? Só que o que acontece? Geralmente, o sucerano tem uma terra, um território maior. E aí, ele vai acabar doando esses territórios, descentralizando esses territórios para vassalos. Aqui nós temos uma relação e é dessa fidelidade militar que eu tô falando para vocês. O sucerano, ele não vai simplesmente dar essa terra. Ele vai ter o apoio desses vassalos, principalmente na questão de exército. Os nobres aqui nesse momento da Idade Média, eles são aí importantes nessas batalhas. Então, você tem essa relação de fidelidade, em que o vassalo acaba ficando responsável por esse pedaço de terra, mas ao mesmo tempo o sucerano tem essa fidelidade desse vassalo e apoio desse vassalo em conflitos, em guerras, em questões. Combinado? Então, nós temos, inclusive, todo ritual, tinha até selinho, né, para selar o contrato desses nobres e tudo. Então, isso vai acontecer justamente nessa prática a partir dos merovingios. Tudo isso são lógicas de traduções que vão acontecendo, tá? Então, é importante. O maior sucerano de todos, ele é o rei, tá? Então, o rei, ele vai ser o maior sucerano de todos. A lógica de monarquia aqui vai ser diferente da Idade Moderna, né? Do absolutismo. Não vai funcionar dessa forma. Por quê? Querendo ou não, quando se distribui esses territórios para vários vassalos, e esses vassalos acabam se tornando senhores feudais. E vamos dar um zoom aqui. Digamos que eu dei um zoom nessa terra do vassalo, tá? Esse vassalo, ele também pode ter vassalos, ok? Se transformando em sucerano dessa galera aqui. Ele pode, de novo, aí dividir essa terra. Isso pode acontecer, tá? Então, toma cuidado com isso. E o que acontece quando isso, né, vai aí sendo permitido? A descentralização do poder. Descentralização. Por que eu falo isso e é importante? Uma das principais características do sistema feudal
é a descentralização do poder. Então, isso é importante da gente entender, até mesmo porque, por mais que existam, né, Império Carolíngio e tudo, não vai ser centralizado no imperador, aquela coisa toda, como, por exemplo, existiram tentativas no Império Romano, tá? Então, toma cuidado com isso. Bom, importante também é a aliança com a Igreja Católica, né? A igreja vai ser também um dos maiores suceranos de todos, né? Porque muitas das vezes, quando essa galera morre, acaba deixando muita coisa para a igreja, muita terra para a igreja, isso vai acontecer, fora a terra que a igreja já tinha. E aí, com os carolíngios, com os merovingios, nascem essas questões, né? Esse sistema de fato. Com os carolíngios, vêm as conquistas territoriais, inclusive da região da Itália, que vai ser deixada para a igreja. Nessa aliança com a igreja, isso já foi cobrado muitas vezes, né? O Carlos Magno, por exemplo, ele vai ser coroado pelo Papa, vai ter uma aliança muito forte com a igreja. A Igreja Católica vai conseguir poder nessa região da Europa justamente por essa aliança, por essa conexão. Então, a força da igreja vai sendo cada vez maior, a influência da igreja cada vez maior. E é por isso que a gente fala do poder da igreja na Idade Média, que está muito além de uma questão religiosa, mas de uma questão cultural, de uma questão cotidiana mesmo, né? Do cotidiano das pessoas nesse período e nesse local, na Europa Ocidental, no caso, né? Bom, com Carlos Magno se amplia essas relações, por isso mais divisões de território, e o papel da igreja vai ser reforçado. Tem até mesmo, numa das provas, né, numa das cobranças que já apareceram em prova, o Carlos Magno sendo coroado. Isso vai acontecer justamente, essa imagem vai ser cobrada, já vi em questão aberta, já vi em questão fechada, para justamente mostrar não só o poder da igreja, mas como essa aliança foi importante para o espalhamento da Igreja Católica. Porque, gente, uma coisa é falar da Igreja Católica hoje. A outra coisa é falar da igreja que surgiu, que teve espaço no fim do Império Romano. Né? Então aqui ainda está muito recente essa lógica cristã se espalhando, né? Então isso tudo auxiliou no espalhamento dessa lógica cristã pela Europa e depois pelo mundo, combinado?